se autotutelar com vistas a manter a legalidade de seus atos. Correto? Muito bem. Ainda, gente... Deixa eu ver se eu entendi, professor, um pouquinho. É controlar os próprios atos, né? E o que é fazê-lo diretamente? Fazê-lo diretamente significa que ela não precisa esperar, Jana, ela não precisa esperar que alguém demande via judicial ou ainda que alguém demande via administrativa, tá? Isso quer dizer, por exemplo, se eu faço uma determinada nomeação e essa nomeação, sei lá, vou fazer a nomeação dos meus delegados de polícia, mas um deles que foi nomeado, uma coisa bem esdrúxula, tá? Um deles que foi nomeado não tinha concluído com aprovação o curso da Academia de Polícia, que é um pré-requisito, inclusive etapa do concurso. Então, não venceu todas as etapas do concurso. Isso quer dizer, é um ato nulo de pleno direito, isso quer dizer, ele está indo contra a legislação. A administração pública, ela deve anular os atos de imediato. Isso quer dizer, ela não precisa esperar que alguém provoque por algum meio para que isso seja feito. Pode ser chamado de ofício. Não é bem de ofício de processo, mas é isso aí, tá? Não precisa de provocação, tá bem? Esse é o princípio dela. Mas sempre a administração pública anula os seus atos ou percebe que há uma nulidade sem alguém acionar? Não, sabemos que não. Né? Na prática, sabemos que nem sempre a gente tem essas situações. Mas a regra é que ela faça esse crivo de autotutela. No momento em que ela emite um ato que seja nulo, que seja contrário, ela deve o fazer. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Como eu disse, isso é uma notícia, tá? É uma notícia para a gente começar a entender, e vocês vão entender o porquê que eu trouxe esses princípios, porque isso a gente vai ver com mais vagar quando a gente vê atos administrativos, tá? Então, toda a estruturação, os elementos, como eles funcionam, etc. Tá bem? Muito bem. Depois disso, nós vamos ter o que nós chamamos de... Aliás, eu vou pular. Eu vou para esse aqui, tá? Eu vou pular o da motivação e volto, tá bem? Nós vamos para o princípio da especialidade. O princípio da especialidade, nós vamos ver na próxima aula, com todo o vagar do mundo, que nós vamos trabalhar a organização administrativa. Mas já peço que vocês deem uma olhada, façam um tema de casa, a leitura do decreto, pelo menos os artigos iniciais, ali até o artigo 4º, pode ser até o artigo 10, do Decreto-Lei 200 de 67. O Decreto-Lei de 267, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ele vai nos dizer que a administração pública deve exercer a atividade administrativa diretamente. Pode exercer a atividade administrativa diretamente, sem problema nenhum. Mas ela também pode, e aliás deve, descentralizar, criar pessoas jurídicas públicas administrativas, descentralizar a prestação de serviços públicos. Isso quer dizer o quê, cara pálida? Este é o chamado fenômeno da descentralização. A administração pública, para especializar a prestação dos serviços, ela deve descentralizá-los, ou seja, entregar para outras entidades administrativas a prestação dos serviços públicos. Calma, respira, vamos lá. Muito bem. Por que se diz isso? O que acontece? Numa medida mais inicial da administração pública, se a gente imaginar isso alguns bons 30 anos atrás, ou talvez 40 anos atrás,
nós vamos ter uma administração pública que consegue centralizar uma série de medidas, né? A prestação de serviço público, organização, etc. Com o avanço do tempo, a complexidade tecnológica, o avanço, inclusive, do ponto de vista populacional, a gente começa a perceber que a administração direta, isso quer dizer União, Estados, município, Distrito Federal, não conseguem mais dar conta disso sozinhos. Portanto, há uma necessidade de que eu especialize, de que eu crie entidades específicas para fazer uma determinada prestação de serviço público, para fazer uma determinada atividade administrativa. Dou um exemplo para ficar mais claro. Aqueles que são velhos como eu vão lembrar que há uns, nossa, se eu me enganar, me corrijam, há uns 30 anos atrás, talvez, muito pouco, acho que 30 anos atrás, a Polícia Civil centralizava todos os serviços relacionados à emissão de carteiras de CNHs, de carteiras de habilitação, ao licenciamento de veículos, etc. Toda a parte relacionada à administração do trânsito no estado do Rio Grande do Sul. Consequentemente, a Polícia Civil, enquanto órgão, enquanto parte da administração direta, somos diretamente vinculados ao Executivo, Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado. A administração direta. Fazíamos isso em razão da nossa capilaridade. Então, a gente estava na maioria dos locais dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, deixavam ao ponto da polícia dar conta desse movimento. O que se fez então? E acredito que seja, me corrijam também se eu esteja errada, mas enfim, acredito que seja por volta de 99, isso? A lei de criação do Detran? Ah, isso aí, Mari. Isso aí. Me ajudem ali com aquela lei de criação do Detran. Acho que é 99, posso estar errado, 98, 99, eu sei que foi as voltas ali do Código de Trânsito Brasileiro. Se entendeu que se deveria especializar uma determinada entidade para fins de prestação desse tipo de serviço público, que eu não deveria mais deixar na mão da administração direta, no caso a Polícia Civil, que já dava contas de outras coisas, repressão de crimes, prevenção de crimes, etc. Esta situação, que seria a função de exercer a atividade de licenciamento, de expedição de carteiras, etc. Muito bem. Então, o que se fez? Se especializou. 96, obrigada! Obrigada. Foi antes, um pouquinho antes do Código de Trânsito, então foi 98. Obrigada, Carol. Muito bem. Então, o que se fez? Se especializou criando uma autarquia, que é o nosso conhecido Departamento Estadual de Trânsito, né? Então, esse departamento, esse DETRAN, foi criado com vistas a prestar esse tipo de serviço público, e por isso especialidade, por isso descentralização. Eu tiro da mão da administração direta e jogo na mão da administração indireta. Olha isso, eu descentralizo. Só que aí vem o pulo do gato, gente, às 9h39, às 9h40 agora, só porque eu falei 9h40. Vem o pulo do gato da coisa, que a gente tem que lembrar. Olha só, tá? Olha só. Quando eu descentralizo essa prestação de serviço público, eu faço isso, no caso das autarquias, através de lei, né? E quando eu faço essa descentralização, eu coloco lá para que eu estou criando aquela entidade administrativa da administração direta. Ou seja, eu coloco lá na lei de criação do DETRAN, a gente vai ver isso na aula que vem, isso é a parte mais importante que vocês têm que lembrar de hoje, além de todo o resto, mas enfim. Eu coloco lá os objetivos dessa entidade administrativa, ou seja, para que ela vai funcionar. Então, eu coloco lá que ela vai expedir, que ela vai ter a finalidade de expedir CNH, licenciamento, enfim, toda essa parte de veicular. Muito bem. E aí é que entra
um outro princípiozinho que está aqui, ó, na nossa listinha. O princípio da tutela administrativa ou do controle. Por quê? Porque aí, neste ponto do princípio da especialidade, quando eu defino os objetivos para o qual eu criei aquela entidade administrativa, é que a administração direta vai exercer o que a gente chama de tutela administrativa sobre a entidade da administração direta. Prof, isso é hierarquia. O Estado, o governo do Estado manda no Detran. Não, não. Ele exerce o poder de tutela administrativa ou de controle. Ele vai controlar se o Detran está cumprindo com os seus fins, que é o que a gente chama de controle finalístico, de tutela administrativa. Se o Detran resolve não mais expedir CNHs e resolve vender flores na rua ou colocar flores no parque, ele está descumprindo, exemplo esdrúxulo também, mas é para chamar atenção, ele está descumprindo o que nós chamamos de tutela administrativa. Rafa, muito boa pergunta. A qual regime jurídico está vinculado o Detran? As autarquias são criadas como pessoas jurídicas de direito público, sempre, tá? Por regra legal, tá? Por regra legal. Eles não exercem, as autarquias não exercem atividade econômica, elas não podem exercer atividade econômica. Portanto, o regime jurídico administrativo é o regime de direito público, tá bem? Nós vamos ver isso com muito vagar quando nós formos ver cada uma delas, mas muito bem bolado, Rafa. Por quê? Porque tu já fizesse as conexões que a gente precisa que sejam feitas. Show de bola. Muito bem. Olha lá, pessoal, por que eu falei disso em seguida que eu falei da autotutela? Porque autotutela é uma coisa. Autotutela significa cuidar dos atos administrativos que a administração pública estão emanando. E tutela administrativa é outra coisa. Significa cuidar daquilo que está fazendo a minha entidade administrativa. Percebem? Muito bem. Olha lá. Aí nós vamos entrar, e calmem que a gente retoma tudo isso amanhã. Amanhã não, já quero dar aula amanhã. Segunda que vem. Aí é que nós vamos entrar no princípio da hierarquia. Por quê? Temos lá a descentralização e a tutela. Então, como eu disse para vocês, o governo não manda diretamente, em tese, né? Não manda diretamente no Detran, mas exerce o controle finalístico. Isso quer dizer que entre a administração direta e a administração indireta não existe hierarquia. Aonde vai existir hierarquia? Internamente, minha gente. Vai existir hierarquia dentro dos órgãos da administração pública. Vai existir hierarquia, relação de coordenação e subordinação dentro do Detran, entre o diretor-geral e os demais funcionários. Mas não existirá hierarquia entre o Detran e o governo, administração indireta e administração direta. Haverá hierarquia, por exemplo, dentro da Polícia Civil, entre chefe de polícia e secretário de segurança. Sim, entre órgãos. Mas não haveria se a Polícia Civil, mas não o pode, porque não há como, em razão do artigo 144, não há como se tornar uma entidade administrativa à primeira vista, né? Se tivesse uma entidade administrativa da administração indireta que exercesse o poder de polícia judiciária. Percebem? Muito bem. Guardem isso, mas já vão fazendo essas conexões, porque isso é extremamente importante. Tá bem? Vamos, então, respirem, vamos lá. Temos mais alguns princípios para ver. Vamos, então, para o princípio da motivação. O princípio da motivação e o que chamamos de teoria dos motivos determinantes
Respirem, nós vamos ver quando estivermos lá em quando estivermos lá em tratando, desculpem, dos atos administrativos. O princípio da motivação, então, ele vai estabelecer que todos os atos administrativos, eles devem indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Isso quer dizer, a regra é que os atos administrativos, os atos da administração pública sejam motivados. Por quê, gente? Assim como a publicidade é um mecanismo de controle, a motivação dos atos, a explanação das razões pelas quais das razões e dos fatos pelos quais esse ato administrativo foi publicizado, elas são fundamentais para que se tenha o controle sobre esses atos administrativos. É dentro da ideia de justificação, isso aí, Yara. Ou seja, dizer o porquê, dizer a razão pela qual estes atos estão determinando essa decisão. Que é isso, gente? Onde é que isso aparece? Isso já aparece na 9784 de 99, no artigo 2º do caput, tá? Como eu disse para vocês, a Lei do Processo Administrativo Federal, ela é utilizada de forma análoga, por exemplo, em relação a nossa, em razão da inexistência de uma lei do processo administrativo estadual aqui na nossa esfera, certo? E, portanto, ela serve, na verdade, como um grande indicador, uma grande diretriz sobre a formatação que deve ter, em que pese ela não seja vinculante, mas que deve ter a formação do processo administrativo. É o cansaço, já estou me embaranando. Vamos lá. Isso vem explícito, então, com a obrigatoriedade da motivação, especialmente em determinados casos. E aí tem uma listinha aqui que a gente trouxe lá do artigo, lá da Lei 9784, que vai dizer assim: fundamentos jurídicos quando forem atos que neguem, limitem ou afetem direitos e interesses, imponham ou agravam deveres, decidam sobre processos administrativos, dispensem ou declarem inexigibilidade, decidam sobre recursos administrativos, etc. Gente, preciso decorar isso aqui? Não, não precisam. Mas vocês precisam entender que os atos que devem ser especialmente motivados são aqueles atos que vão mexer, que vão afetar direitos ou deveres dos administrados. Então, não são aqueles atos puros e simples, são atos que vão ter uma repercussão jurídica muito grande, como este rol exemplificativo. Prof, são só esses atos? Não, não. A regra é que sejam motivados. A exceção é que não precise de motivação. A regra é a exposição dos motivos. Certo? Nós vamos rever isso também. Então, vejam, esses aqui são exemplos que a lei do processo administrativo trouxe como forma de alerta ao administrador. Nestes casos, é fundamental que sejam explícitos os motivos. Tá bem? Isso tudo vai ao encontro daquilo que nós falamos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na antiga LIC, né? A antiga lei, antiga denominada Lei de Introdução ao Código Civil, que eu ainda chamo assim, mas enfim, né? E nós trouxemos as alterações de 2018. E aí falamos, por exemplo, no artigo 20, que trouxe a ideia de que as decisões administrativas não se baseariam em valores abstratos. Aqui uma baita questão de prova, gente. Façam plim-plim, ó, quase no final da aula, tá? Então, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro já diz que eu tenho que dar conta não de valores abstratos, mas sim das consequências práticas da decisão. Eu tenho que expor, portanto,
os fundamentos e os fatos que me levaram a essa decisão. O administrador tem que expor isso, né? Então, vejam que é uma tendência da própria legislação trazer isso como fonte, como regra a ser seguida. Tá bem? Muito bem. Vamos ver lá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho ainda para ver o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tá? Minha voz já está a 1000 aqui, e nós temos mais alguns minutos nessa chamada. Então, eu vou deixar para a próxima aula o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que a gente vê rapidamente no início, e depois a segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé. No fórum que eu abri, acho que eu já abri, mas eu vou colocar como instrução ali e vou pedir que vocês façam, tá? Isso para valer como participação também nas aulas, tá? Eu quero que a gente trabalhe um pouquinho do que vem na jurisprudência sobre a questão da segurança jurídica, da proteção à confiança e boa-fé, tá? Por quê? Porque esses são princípios extremamente novos na doutrina, né? São princípios que vêm sendo cobrados há uns 10 anos, mais ou menos, o que em matéria de direito administrativo é relativamente novo, e que tem muita discussão, especialmente quando a gente trata das questões afeitas ao direito previdenciário, né? As questões, todas essas questões que a gente trouxe sobre as questões da aposentadoria. A gente tem uma disciplina específica sobre direito previdenciário, a gente não vai trabalhar nesse ponto aqui, mas é importante que a gente pense na aplicabilidade desses princípios, né? Eles parecem princípios extremamente semelhantes quando a gente fala de segurança jurídica, proteção, confiança e boa-fé, mas, na verdade, eles têm aplicações diversas quando a gente olha dentro da doutrina. Eles têm sentidos diferentes, né? A segurança jurídica num sentido muito mais objetivo, no sentido muito mais de firmar posições jurídicas dentro da esfera administrativa, a proteção à confiança no sentido muito mais de manter a boa relação, né, no sentido de confiar, do administrado confiar na administração pública, de que não vai haver perdas retroativas em relação a uma nova interpretação jurídica, e a boa-fé, que já aparece desde 99 na própria lei do processo administrativo, como a gente vai ver, mas que, na verdade, acaba sendo um grande valor jurídico que vai dar conta disso, tá? Então, vou pedir que vocês busquem isso. Existem aplicações que eu trouxe aqui embaixo dos princípios principais, então, na manutenção dos atos administrativos inválidos, na regulação de efeitos, na modulação de efeitos das súmulas vinculantes, etc. Mas vou pedir que vocês busquem isso, ok? Fica isso como tarefa. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, então, princípio da razoabilidade, segurança jurídica, proteção à confiança, boa-fé, contraditório e ampla defesa, vamos dar uma palhinha. E fechamos os princípios, claro que tem muitos outros, como eu disse, e aí iniciamos a organização administrativa. Depois que nós fecharmos os princípios na próxima aula, a gente vai fazer algumas questões que eu já tinha separado, inclusive aqui para vocês, tá? Não vou disponibilizar para a gente poder falar um pouquinho delas, tá bem? Espero todos vocês com bastante quórum aqui, tá? Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, tá? Pessoal, estou gostando muito da participação. O ambiente virtual ainda no início a gente fica meio confuso, mas espero que a gente consiga dar conta, tá bem? Vou gravar tudo e colocamos lá em seguida os videozinhos, assim que baixar demora um pouquinho, tá? Um beijão, muito obrigada, valeu, show de bola. Vamos fazer boas discussões aí.